Olá a todos, eu espero que vocês estejam ótimos. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava discutindo com um especialista em judaísmo, um amigo meu, e nós discutíamos sobre um debate entre um judeu, Mica, e um pastor protestante. E o judeu dizia que a tribo se transmite pelo pai, exclusivamente, e pela mãe o status de judeu. Eu discordo disso. O meu colega concordava parcialmente, né? E aí a gente começou a discutir. Então, nós concordamos que a tribo se transmite pelo pai, mas o status de judeu ser transmitido pela mãe, isso já é uma ideia um pouco recente. Eu acho anacronismo dizer que nos tempos bíblicos era assim, mas enfim. O ponto principal era: existe alguma outra forma de transmissão da tribo além do pai? E eu dizia que sim, e ele dizia que não. Para provar o meu ponto, eu citei 1 Crônicas 2, onde se diz que está citando a genealogia de Judá, e se diz que Susã não teve filhos homens. Então ele pega uma de suas filhas, um escravo dele, um escravo egípcio, ele casa o escravo egípcio com a filha, e os filhos são da tribo de Judá. Ou seja, a tribo ali foi transmitida ou pela mãe ou por uma espécie de um recurso ou um conceito de paternidade diferente, né? Mas ele não aceitou o meu argumento. Tá? Ele contra-argumentou que aquilo ali era uma genealogia ilegítima, uma sucessão ilegítima, e que aqueles homens não tinham tribo. Tá? Que ele apenas o nome de Suzã que foi continuado, mas aqueles homens que nasceram não tinham tribo. Eu argumentei de novo, dizendo que o texto diz que são os filhos de Judá, e a genealogia continua. Então, o mais lógico é crer que eles continuaram sendo da tribo de Judá. E o debate não avançava, porque ele dizia que ainda assim era ilegítimo. Não é porque uma genealogia continua que ela continua sendo legítima. Né? Não é porque a genealogia está sendo citada que ela é legítima. Como a gente não avançava, eu percebi uma coisa. Existe uma forma matemática de demonstrar que a tribo era passada de uma outra forma, incomum. Né? É só você pensar nos mais diversos tipos de filhos ilegítimos que existiam em Israel. Então, por exemplo, resultado de incesto, resultado de adultério, resultado de casamento com pagãos, com povos estrangeiros, tá? Tudo isso gerava filhos ilegítimos. Só que tem um ponto. Esses filhos sem tribo, eles teriam filhos também sem tribo. Agora pensa só, todos essas crianças sem tribo, facilmente as pessoas podiam não notar isso. Então, por exemplo, no caso do adultério, se ninguém descobrisse o adultério, o filho seria ilegítimo, o filho não teria tribo, mas ninguém saberia disso. Ou seja, ele continuaria casando. Tá? Se ele tivesse 5 filhos, seriam 5 famílias que também não teriam tribo. Ou seja, o número de filhos ilegítimos em Israel ele iria crescer. E o número de filhos legítimos iria diminuir. Porque um filho legítimo ele não purifica um impuro. Mas se o impuro casar com a filha de um judeu, os filhos que decorrerem daí também não terão tribo. Ou seja, se a gente fizer uma continha de padaria, tá? Em média, aí, entre 280 a 400 anos, é tempo suficiente para 99% da população ser ilegítima. Mesmo na perspectiva mais otimista, Israel só teria durado uns 400 anos. Logo depois do tempo de Moisés já não existiria mais Israel. Então, essa teoria de que a tribo só se passa pelo pai, ela tem que estar errada. O que acontece é que a tribo tem que ser passada por um outro conceito, tá? Que é o conceito de judeu pelo coração. Tá? Então, judeu de verdade
e que tem tribo, de verdade, é o judeu que vive como judeu, que tem a fé dos judeus. Então, aquele que tem a fé dos judeus, esse é judeu. Perceba que nós chegamos a essa conclusão usando só a lógica. Eu não usei a Bíblia até agora. Eu usei só a lógica. Essa parte matemática aqui da conta é só lógica. Mas é exatamente o que Paulo diz. Paulo diz que o judeu verdadeiro é aquele que o é no interior. Perceba como a afirmação de Paulo agora faz muito mais sentido. Porque seria impossível, por dois motivos, tá? Que a tribo fosse transmitida apenas pelo pai. Primeiro, porque o número de filhos ilegítimos cresceria exponencialmente e não existiria mais Israel. Isso é matemática. Tá? E segundo, o judeu não possuía o conceito de biologia. Para o judeu tanto faz. O exemplo disso é o levirato. No levirato, outro homem dá filhos ao irmão. Não é o mesmo material genético do irmão, mas o nome que continua é o nome do irmão. Tá? Então, perceba que é anacronismo você dizer que os judeus tinham o conceito de DNA, de código genético. Né? Não existia isso. Tá? Então, são duas provas que para mim são conclusivas, tá? De que a tribo em Israel sempre foi passada, acima de tudo, pela fé do praticante. Tá? E esta fé era confirmada por ter um pai judeu. Mas ter um pai judeu trabalha junto com ter a fé dos judeus. Tá? Não é uma coisa separada, uma coisa que somente ser filho de judeu, ser filho de alguém da tribo de Judá te faz da tribo de Judá. Tá? Não é assim. E vice-versa. Tá? É isso. Espero que não tenha ficado muito complicado. Aí alguém vai dizer assim, mas vocês estavam discutindo genealogia, né? A Bíblia não proíbe discutir genealogia? Né? Diz que isso é uma discussão vã? Não, não. A Bíblia proíbe, né? Acho que é Paulo que fala, né? Para não discutir genealogia, mas isso não é discussão. Isso é diversão. Isso é diversão. É brincar com a genealogia. Tá? Era o que nós estávamos fazendo ali no debate, né? Era brincando, porque a gente sabe que isso não é um assunto fundamental da fé.